Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Brasil! E para quem é adepto do ano só começar depois do carnaval, feliz ano novo! Mas por aqui, esse já é o 6º episódio do ano, hein? Então, se você não ouviu os episódios passados, volte e ouça eles porque eles são muito interessantes e com certeza podem te ajudar. Se você gosta desse podcast e ele vem te ajudando, não esqueça de compartilhar ele com os seus amigos e nas suas redes sociais e também se inscrever de forma oficial nos nossos canais. Então, ativa o sininho no YouTube, inscreva-se no canal e se você ouve pelo Spotify, já marca lá para seguir e receber a notificação sempre que tiver episódios novos. E vamos aos temas de hoje. O Bard agora se chama Gemini e conta com uma versão paga e turbinada. Vamos falar também sobre o incentivo do TikTok para buscas no app. Tem uma novidade do Google. A Big Tech alterou a forma como exibe os Web Stories. Vamos tirar também dúvidas se você recupera o seu ranking rejeitando backlinks tóxicos. E por fim, vamos desvendar qual o tempo para se recuperar do update de conteúdo útil caso você tenha sido afetado. Vale também lembrar que esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, que é uma consultoria em SEO que atende empresas de todos os tamanhos e segmentos. Se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com que eu bato um papo contigo. Mas sem mais delongas, vamos nessa! Quem segue a gente lá no LinkedIn já viu essa notícia antes do carnaval, hein? Na última quinta, dia 8, o Google anunciou que o Bard agora vai passar a se chamar Gemini. Para quem não lembra, Gemini é o nome do modelo de inteligência artificial que estava por trás do Bard. Todos os recursos que faziam parte do chat de AI ainda estão disponíveis na plataforma. Inclusive, quem já tem conta no Bard provavelmente vai receber ou já recebeu um e-mail do Google falando sobre essa mudança. Além de mudar de nome, o Gemini também veio com algumas novidades, vou contar elas para vocês. A primeira delas é o anúncio do Gemini Advanced, a versão paga do Gemini que conta com Ultra 1.0, que é o modelo de AI mais avançado do Google. Com ele, o Gemini terá maior capacidade de executar tarefas altamente complexas, como programação e atividades de raciocínio. A assinatura é gratuita nos 2 primeiros meses, sendo que depois desse período passa a custar a bagatela de R$ 96,99 por mês. O concorrente do Gemini, que é o ChatGPT-4, custa 20 doletas por mês, que equivale a um pouco mais de R$100, levando a conversão do dólar e provavelmente o IOFX vai ter que pagar. A segunda novidade é que em breve será lançado um app do Gemini para Android e iOS. O aplicativo será integrado aos apps do Google, como por exemplo Gmail, Maps e YouTube, e será possível interagir por voz, ou imagem, ou texto. Por enquanto, esse app está lançado em inglês e em dispositivos selecionados nos Estados Unidos, mas em breve ele estará disponível também em japonês e coreano, e em todo o mundo, exceto no Reino Unido, Suíça e países do espaço econômico europeu e territórios associados. O lançamento será gradual para mais idiomas e regiões. No nosso site, você confere uma matéria completa sobre o assunto e o link está na descrição aqui desse episódio. Recentemente, trouxemos aqui no podcast um estudo sobre como as pessoas estão usando o TikTok como mecanismo de busca. E claro que a rede social chinesa está de olho nisso e anda encorajando as pessoas a adicionarem um atalho de busca à tela inicial dos seus dispositivos. O TikTok reconhece a importância da busca, especialmente entre a geração Z, que utiliza a plataforma não apenas para entretenimento, mas também para buscar informações, às vezes substituindo até mesmo o Google. Inclusive, no ano passado, a empresa lançou anúncios de pesquisa, uma modalidade do TikTok Ads Manager, que as empresas anunciantes da rede social possam ter seus anúncios exibidos em pesquisas relacionadas ao tema em que sejam relevantes para os pesquisadores.
Fizemos até uma pesquisa não oficial aqui com a equipe da SEO Happy Hour e perguntamos se a galera usa o TikTok e como que elas usam. Eu, por exemplo, não usava, não vou mentir, mas como tá crescendo tanto o interesse dentro dessa plataforma, eu venho fazendo os testes vez ou outras, mais para trabalho mesmo do que para uso pessoal. Até porque, para lazer, se eu viciar nesse treco, eu não vou conseguir trabalhar, então é melhor nem dar caminho para isso. A Ká, que é a nossa redatora millennial, com pezinho na geração Z, deu a resposta dela. Eu uso muito o TikTok para fazer busca. Receita, por exemplo, eu só busco lá. E também estou usando ultimamente para buscar review de produtos. Já a Bia, nossa analista de SEO, que também é millennial, respondeu o seguinte. Tenho o costume de usar o TikTok e considero ele hoje um dos melhores canais para relaxamento e entretenimento. Afinal, ele é ótimo para se distrair depois de um dia longo. Mas falando de buscas, a busca do TikTok considero ela bem eficiente, não só para esse tipo de entretenimento, mas para outras questões também. Mas do meu ponto de vista, ele ainda não tem a mesma relevância do Google para pesquisas mais complexas. Então, por isso, muitas das vezes eu acabo optando em utilizá-lo para uma questão mais de entretenimento e geralmente o Google para informações mais detalhadas. E a Ellen, que também é analista de SEO e também é millennial, escuta só a resposta dela. Cara, eu não uso o TikTok pra nada. Meu irmão de 14 anos que passa o dia inteiro lá. Tudo ele aprende no TikTok. Usando ou não a função de busca, é inegável que precisamos estar atentos ao TikTok. Afinal, a rede social já conta com quase 2 bilhões de usuários em todo o mundo e tem praticamente o mesmo número que o seu maior rival, que é o Instagram. Continuamos de olho no TikTok por aqui e você de olho no nosso podcast para não perder nenhuma novidade. Essa é para quem vem usando Web Stories. O Google fez algumas mudanças significativas em relação à exibição e disponibilidade dos Web Stories nos resultados de pesquisa e também no Google Discover. As Web Stories não estão mais sendo mostradas nos resultados de pesquisa de imagens, nem no modo de carrossel no Google Discover. Além disso, a visualização em grade foi substituída por um carrossel nos resultados de pesquisa. De acordo com a Big Tech, essas mudanças foram feitas para alinhar a documentação com as formas como as Web Stories são apresentadas nos resultados de pesquisa do Google. Eles também atualizaram a seção de disponibilidade de recursos na documentação das Web Stories para refletir essas alterações. Lembrando que o Google sempre demora um tempinho para atualizar as documentações em outro idioma, então sugiro conferir sempre a versão em inglês, que é a língua nativa deles e é atualizada antes. Essas mudanças são significativas para os editores e criadores de conteúdo que dependem das Web Stories para gerar tráfego. Se eles estão obtendo muito tráfego através dessa tecnologia, agora talvez precisem ajustar a sua estratégia, porque tem chance do alcance do Web Story diminuir. E me conta, o que você achou dessa mudança? Acha que ela vai afetar o seu site? Uma pessoa perguntou no Reddit sobre a perda de tráfego orgânico e a presença de backlinks considerados prejudiciais em seu site. Usando a ferramenta SEMrush, ele detectou mais de 800 backlinks tóxicos e mais de 700 backlinks que são potencialmente tóxicos, além de uma queda de 61% no tráfego orgânico nos últimos 6 meses. A dúvida principal dessa pessoa era se, ao rejeitar os links maliciosos usando a ferramenta de Disavow, ele recuperaria sua posição no ranking nos resultados de pesquisa. E a resposta do John Mueller, o grandão das buscas do Google, foi a seguinte. Abre aspas. Você não vai recuperar sua classificação seguindo o relatório do SEMrush ou rejeitando esses links. Fecha aspas. Ele afirma que simplesmente usar o Disavow nesses links, ou seja, rejeitá-los através da ferramenta, não resultará na recuperação do ranking perdido. John destaca que o Google já alertou várias vezes aos profissionais de SEO sobre os riscos do uso excessivo da ferramenta de Disavow, afirmando que em alguns casos pode até prejudicar mais do que ajudar. Para John Mueller, o ideal é que o foco seja sempre maior na qualidade do conteúdo e na melhoria da experiência no site como um todo,
em vez de se preocuparem excessivamente com a rejeição de links. Aqui na SEO Happy Hour batemos nessa mesma tecla. Inclusive, um dos nossos valores como empresa é não fazer backlink, pois não acreditamos que essa prática traga um resultado mais efetivo do que criar conteúdo de qualidade e melhorar a experiência do site para os visitantes. Inclusive, aqui sobre esse tópico dos backlinks tóxicos, eu vou deixar a minha opinião aqui para vocês, tá? Existem dezenas de ferramentas, como o próprio SEMrush, também o Ahrefs, entre outras, que essas ferramentas, elas dizem para vocês quais são os links potencialmente tóxicos ou links que eles consideram tóxicos, baseado numa série de fatores que eles calcularam através do conhecimento deles e das métricas que eles usam para definir se um link é tóxico ou não. A minha opinião é a seguinte: se uma ferramenta de SEO consegue identificar que um link é tóxico ou potencialmente tóxico, do meu ponto de vista, o Google já identificou esses links também, muito inclusive antes deles. E a prática do Google, quando ele encontra links assim que foram criados artificialmente ou são tóxicos, é desconsiderá-los para fins de ranqueamento, não é punir o site. Então, o Google muito provavelmente já conhece esses links que a ferramenta está apontando para você e já desconsidera eles. Ou seja, você fazer o disable ou não vai fazer diferença, porque o Google já não está considerando esses links. A ferramenta de disable, do meu ponto de vista, ela serve para você avisar o Google sobre links que você criou. Então ela é uma ferramenta para quem fez muito link building ou faz link building, foi prejudicado por conta disso e aí quer proativamente avisar o Google da cagada que fez. É basicamente essa a função da ferramenta e todas as vezes que eu usei ela foi justamente com esse fim. Então cheguei para o meu cliente, tive uma conversa honesta com ele, ele contou para mim que ele fez backlinks no passado, ou comprou links, ou tinha uma fazenda de links, e aí sim eu usei a ferramenta para avisar o Google para ele desconsiderar esses links e já tive resultados positivos fazendo isso com meus clientes. Agora, links que surgem naturalmente de spam, eles vão surgir todos os dias, você querendo ou não, e o Google já muito provavelmente conhece os sites em que esses links ocorrem e os desconsidera na hora de definir se vai usar aquele link como parte de um sinal de classificação para o seu site ou não. E aí, mas me conta você, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Em setembro do ano passado, o Google realizou uma atualização em seus sistemas de busca focada em conteúdo útil, o Helpful Content Update. Muitos sites foram afetados por esse update e a dúvida que fica é: depois que implementamos as melhorias necessárias, quanto tempo leva para o site se recuperar? Uma questão foi mais ou menos respondida por Danny Sullivan, do Google, conforme mostra uma matéria do Search Engine Roundtable. E ele falou o seguinte, abre aspas: o processo de classificação está sempre em execução. Se ele perceber que um site reduziu o conteúdo não útil, o site pode começar a ter um desempenho melhor a qualquer momento. Fecha aspas. Existia um boato na área de SEO dizendo que o tempo era de 2 semanas. Porém, Sullivan desmentiu isso, afirmando que é preciso mostrar ao longo de vários meses que o conteúdo é realmente útil. A atualização não é uma ação manual ou de spam, mas sim um dos sinais avaliados pelo Google para classificar conteúdo. Não é necessário esperar pela próxima atualização do algoritmo para ver as melhorias, pois o sistema de classificação está sempre ativo e pode reconhecer as mudanças do conteúdo a qualquer momento. No entanto, isso não significa que se você corrigir o seu conteúdo hoje, o seu site vai se recuperar amanhã ou na próxima semana. Existe um período de validação para o Google confiar que você realmente está comprometido em atualizar o seu conteúdo sempre e manter a qualidade editorial, não apenas hoje. Então, gente, aqui pela minha experiência, que a gente aqui tem atendido alguns clientes que tem queda após o update para tentar recuperar esse tráfego, é que leva de 6 meses a 1 ano pelo menos para isso acontecer. É muito raro acontecer antes. Então, se você foi afetado por um update do Google, mesmo que seja esse do Helpful Content Update, eu diria para você, sendo bem sincero,
não espere recuperar isso num período menor a 6 meses. É muito improvável que isso aconteça e muito provavelmente, na verdade, vai levar até mais tempo do que isso. O que a gente sempre recomenda para todos os nossos clientes e pessoas que perguntam a nossa opinião é seguir as diretrizes do Google, produzir um conteúdo bom de verdade e proporcionar uma ótima experiência de navegação. Claro, além disso, você terá que fazer ajustes ao longo do caminho, mas com certeza, depois de um tempo, você vai colher os frutos do seu investimento. Como essa semana foi de carnaval, o pessoal tava curtindo os bloquinhos ao invés de mandar dúvidas pra gente, né? Mas tivemos uma dúvida aqui no nosso quadro Consultoria Grátis, e eu desafio você, caso você tenha alguma dúvida de SEO, ou você tá passando por alguma dificuldade no seu trabalho que você não sabe como resolver, que você envie sua dúvida pra gente para que possamos te ajudar. A gente aprende com as dúvidas de vocês e a gente adora compartilhar o nosso conhecimento. Então, se você tem qualquer dúvida sobre SEO, você pode mandar diretamente para mim no LinkedIn, ou no LinkedIn da SEO Happy Hour, ou na verdade em qualquer lugar de comunicação nosso, ou se preferir, você também pode mandar no e-mail contato@seohappyhour.com. Se você não quer que eu exponha o seu nome aqui, isso não é um problema, é só você falar que você não quer que a gente comente o seu nome, que a gente responde a sua dúvida anonimamente mesmo, sem citar quem fez a pergunta, beleza? Mas hoje temos uma pergunta daquele que está sempre aqui, sendo a alegria da nossa consultoria grátis, que é o Caio Casselli. E ele pergunta: Rafa, em quais situações ou com qual objetivo devemos usar a função Allow no Robots? Abraços. Bom, gente, então vamos dar um passo para trás. O robots.txt é o arquivo que a gente possui na raiz do nosso site. E esse arquivo a gente consegue avisar não só o Google, mas outros mecanismos de busca, quais são as áreas do nosso site que a gente quer que eles não rastreiem. Então, basicamente, se tem uma área do meu site que eu não quero que o Google rastreie, eu posso ir lá nesse arquivo e usar a diretriz disallow com aquele diretório ou parte da URL que eu quero que o Google não passe por lá, não invista recursos naquela área. E não só o Google, mas outros mecanismos de busca também. Inclusive, agora você consegue bloquear robôs dos modelos de chat de AI generativa através do Robots também, caso você não queira que eles roubem o seu conteúdo e mostrem lá na AI generativa deles. Por padrão, tudo que não é disallow, você não precisa definir como allow, que você já está basicamente dizendo para os mecanismos de busca que aquela área do seu site é acessível para eles. Mas então, né, por que as pessoas usam o Allow? E a resposta é muito simples. Pouca gente sabe disso e muita gente comete esse erro. Os mecanismos de busca, eles sempre vão respeitar a regra mais específica que você tem. Ou seja, vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pensar que dentro do meu site, eu não quero que o Google acesse a área logada. Então eu tenho o WordPress e eu não quero que ele acesse nada que existe dentro do /wp admin, porque dentro do /wp admin é uma área mais logada lá, uma área que tem uns arquivos que o robô não necessariamente precisa ter acesso, então eu não quero que ele fique requisitando as URLs desse diretório. Mas se dentro do meu WP admin eu tenho um arquivo específico que eu quero que o Google acesse, então vamos pensar, um PDF, um arquivo de JavaScript que ele precisa acessar para conseguir renderizar minha página, meus assets de CSS, eu posso bloquear usando o disallow o /wp admin, e aí, usando o recurso allow, eu vou colocar só os diretórios ou sub-URLs daquele diretório que eu quero que o robô tenha acesso. Dessa forma, tudo que está como allow dentro daquele diretório, ele vai conseguir ver, então ele está permitido a ver, mas as outras coisas que não estão marcadas como allow, como existe um disallow para essa regra, ele nem vai tentar requisitar essas URLs. Então é uma forma eficiente de você controlar sub-áreas dentro de uma seção em que o Google precisa ter acesso a um arquivo específico ou a uma parte específica, mas bloquear todo o resto. Então você consegue fazer um mix de disallow e allow para gerenciar bem ali as suas regras e como o robô acessa o seu site. Espero ter respondido, Caio. Obrigado por estar sempre participando aqui e te vejo na próxima semana se você tiver alguma outra dúvida.
E com isso, estamos chegando no fim do nosso SEO Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. E lembrando que se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail pra gente no contato@seohappyhour.com e a gente aceita tudo, tá? Dúvida, crítica, sugestão, ideia de pauta, pedido de proposta, o que você quiser mandar pra gente lá, a gente te responde. Espero que você tenha uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Não esquece de compartilhar esse podcast. Um muito obrigado, um grande abraço e valeu!